a gente. Eu vou chamar mais um elemento para nossa conversa, porque agora a gente vai falar um pouquinho de Copa do Mundo, mas também é sobre política. Robson Morelli já está aqui com a gente, nosso correspondente lá nos Estados Unidos, acompanhando antes a seleção brasileira, agora todas as outras que ficaram. Muito bom dia, Morelli. Bom dia, Natália. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Ô Morelli, ontem a gente já falou sobre uma questão importante de política, mas sobre Copa do Mundo, que foi ali a intervenção do presidente Donald Trump, que eu estou falando aqui há um tempão com o professor Roberto Goulart. E hoje a gente vai falar sobre um outro assunto, dessa vez não tem a ver com o presidente Donald Trump, hein? Mas tem a ver com o Mbappé, que volta hoje ao gramado nos Estados Unidos. Hoje começa as quartas de final e daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre isso. E o Paraguai. Que história é essa, Morelli? A senadora do Paraguai, a Marilla, ela proferiu uma série de ofensas ao jogador francês, ao Mbappé, depois daquela partida em que a França ganhou do Paraguai. E aí isso repercutiu inclusive na concentração da França, que está aqui nos Estados Unidos tentando ganhar uma Copa do Mundo. E o Mbappé, o jogador francês, rebateu as acusações da senadora do Paraguai, dizendo que ela era indigna de ocupar o cargo no Senado do país sul-americano, do país vizinho. Então ficou pelas redes sociais, pelos discursos da senadora, uma confusão danada. Isso repercutiu demais na concentração francesa, isso está repercutindo demais no noticiário e também no Paraguai. Ela disse basicamente que o Mbappé distratou os jogadores paraguaios naquela ocasião, e ela fez uma série de ofensas racistas ao jogador francês. Na verdade, ela talvez tenha visto apenas uma parte do que aconteceu, que foi aquele lance em que o goleiro Gil, do Paraguai, ele foi tentar cumprimentar o Mbappé e não conseguiu, né? Porque o Mbappé passou direto, não estendeu a mão para ele estava com a mão estendida para o jogador francês, e aí ele atirou a bola nas costas do Mbappé num jogo muito tenso, numa partida muito dura para as duas equipes, muitas provocações, muitas jogadas mais ríspidas, mais duras, e tudo isso faz parte do jogo. Agora, ela entrou nesse cenário justamente por causa disso, entendendo que o Mbappé foi arrogante, que o Mbappé se colocou numa posição acima dos jogadores do Paraguai. E, na verdade, Natália, não foi nada disso, né? As provocações existiram naquela partida dos dois lados. Talvez ela tenha levado em consideração apenas esse não cumprimento, né, do Mbappé ao jogador paraguaio, e aí ela, né, abriu a sua metralhadora ofensiva contra o jogador francês. E, na verdade, numa partida de futebol, você tem provocações o tempo todo dentro de campo, você tem provocações o tempo todo nas disputas de bola. E aí, ela já admitiu que ela passou um pouco do ponto, ela já admitiu que ela passou um pouco do ponto. Essa condição, assim, não é uma condição esportiva, portanto, nem FIFA, nem os organizadores da Copa podem mexer nisso, né? Pode aplicar alguma punição para ela ou levar isso adiante, mas a Federação de Paris já entrou com um processo contra as leis do Paraguai. O engraçado é que no Paraguai não tem nenhum crime contra o racismo, né? É uma lei um pouco solta em relação a isso. Então, por enquanto, está nesse bate-boca, mais da senadora do que do jogador francês, Natália. É isso, Morelli. Já vou te perguntar um montão sobre futebol, mas queria ouvir também o professor sobre isso. No futebol pode um montão de coisa, professor, mas racismo não tem condição, né? A gente fala, infelizmente, de diversas formas de racismo dentro do futebol, um montão de episódio, com algumas seleções, inclusive, que seguem aí participando da Copa do Mundo. Mas essa questão do Paraguai, da senadora, né, paraguaia, não dá para a gente generalizar. Paraguai que fez uma ótima campanha, inclusive na Copa do Mundo. A gente ficou aqui da América do Sul também torcendo para a continuidade aí do Paraguai durante a Copa. Mas a senadora disse que o Mbappé, é isso, como o Morelli estava falando, é
era um camaronês disfarçado de francês, um colonizado, falou atrocidades, de uma mentalidade tão antiga e assustadora que realmente a gente precisa pontuar para que isso não se repita e que isso também não se generalize, né? Que a gente não tenha a impressão de que qualquer paraguaio é dessa forma. Sim, Natália, né, Morelli, é que no Paraguai a Constituição, ela, claro, ela não permite a discriminação, como Morelli falou, mas o racismo não, ela não está alcançada por nenhuma lei paraguaia, né, pelas declarações da supremacia. Ela é uma declaração supremacista, né, de superioridade racial e que conecta muito diretamente ao presidente Trump e o seu entorno, né? E na Copa do Mundo nós vimos que Trump não respeitou, como já foi colocado, né, as leis, entre aspas, da FIFA, né, na realização de uma Copa do Mundo, e Donald Trump fez o que quis, até conseguiu anular um cartão, né, para um jogador dos Estados Unidos. Agora, a FIFA também poderia se manifestar mais enfaticamente, enfim, ampliar, não necessariamente diretamente a essa senadora, que não merece nem dizer, não merece nem que o nome dela seja dito aqui, né, enfim, da minha parte, mas que tem que informar, né, o nome dela, essa senadora, aproveitar essa ocasião também para reforçar o combate ao racismo, para na entrada, né, dos jogos, enfim, como a gente vê em campeonatos brasileiros e em algumas outras partes do mundo, de reforçar a mensagem do combate ao racismo dentro e fora de campo. Então, nossa solidariedade ao jogador francês, né, Mbappé, e todos ao Vini Júnior, né, que sempre tem combatido também esses gestos, né, de que vem da torcida, que nem sempre consegue controlar, claro, ali o time que está recebendo, né, os jogadores, enfim, o seu time, a seleção opositora, mas o fato é que nós precisamos ainda de muito trabalho, Natália, Morelli, para a gente extirpar o racismo, né, das relações sociais, da nossa sociedade. O Brasil é um país racista, nós sabemos, e temos que cotidianamente trabalhar para que o Brasil seja, né, um país de fato igual e também cenas como essas, ainda bem que recebem, né, não devem ocorrer, mas que recebem o devido repúdio mundo afora. Então, acho que isso é muito importante e também, claro, os paraguaios, solidarizar com os paraguaios que também não endossam esse tipo de manifestação, ainda mais vindo de uma senadora. É isso. Recebeu votos, né? É importante que a população paraguaia que, enfim, vota, né, no seu país, agora fique muito atento em relação a essa senadora. Muito obrigada, viu, Roberto Goulart, nosso internacionalista que está sempre aqui com a gente no Acorda Metrópolis, trazendo detalhes sobre tudo, inclusive de futebol. Valeu, professor. Obrigado, Natália. Um prazer falar com você e com o Morelli e com a sua audiência. Valeu. Bom, e